A sua TV pública. Olá, Comentário Geral está no ar. Fim de ano, tempo de se virar para trás e pensar para frente. Momento de virar o ano e, quem sabe, dar uma viradinha na nossa vida, né? Sintonizado com todas essas viradas, a palavra de hoje é futuro. O futuro é como o papel em branco que podemos escrever e desenhar o que queremos, costumava dizer Marquês de Maricá. Já o poeta Mário Quintana fez o seguinte comentário: o que me impressiona à vista de um macaco não é que ele tenha sido o nosso passado, é esse pressentimento de que ele venha a ser o nosso futuro. Futuro é um ponto de interrogação também num elefante para mim. Eu acho que não tem como a gente pensar o futuro sem pensar na morte. Como antropólogo, pensar o futuro é pensar as formas como as diferentes sociedades lidam com o tempo. Quando a gente fala de futuro, astronomicamente falando, a gente vai para uma área da ciência que é a cosmologia, que é o estudo do universo como um todo. A gente tem que cuidar melhor do meio ambiente e para que no futuro a gente consiga ainda ter um planeta, né, habitável. Como sobreviver num mundo tão conturbado, né, tão prejudicado, onde a única espécie que é predadora da própria espécie é o homem. Então o futuro nos remete à sobrevivência. Há alguns anos atrás eu vi numa revista falando sobre o futuro que em 2012, ou seja, daqui a pouquinho, ia ter uma colônia espacial na Lua, né? Acho que muita coisa eles acertaram, muita parte da tecnologia está mais avançada do que a revista previa, mas também, vamos ver, só quem viver verá. Se eles fizerem uma colônia na Lua, espero que seja uma colônia de férias. O ser humano quer conhecer o futuro. Faz análises, previsões, pesquisa tendências, anuncia profecias, inventa ficções científicas. O mestre Confúcio nos legou um tantinho da sabedoria chinesa nessa frase: se queres conhecer o passado, examine o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examine o presente, que é a causa. William Shakespeare ponderou sobre outra perspectiva. O passado e o futuro parecem-nos sempre melhores, o presente sempre pior. A escritora Adriana Falcão, que olha para frente com os 6 sentidos atentos, pariu esta pérola: intuição é quando o seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. Palavras, pessoas, gente, televisão, cinema, emoção, coração, corpo, tradição, bela, desconhecido, poema. O ser humano tem dificuldade de lidar com o futuro? Milor Fernandes comenta: nunca soube porque tanta gente teme o futuro. Nunca vi o futuro matar ninguém, nunca vi o futuro roubar ninguém, nunca vi nada que tivesse acontecido no futuro. Terrível é o passado, ou pior, o presente. No período grego, a ideia de tempo era uma ideia de tempo cíclico. Esse tempo significava o tempo das estações do ano. Se pensava que havia sucessão, mas não havia a ideia de um futuro linear, né, de um tempo linear que me levasse a um futuro inteiramente diferente. Essa mesma ideia ela continua no período moderno, mas agora ela surge laicizada, ou seja, ela aparece de uma maneira não religiosa. Tem-se também a ideia de linearidade. O homem moderno começa a se pensar como agente de suas próprias transformações, um sujeito racional, autônomo, livre, capaz de escolhas e capaz de decidir o seu destino. Essa ideia ela começa a entrar, de certo modo, em crise quando surge também a crise das instituições modernas. Isso se dá principalmente a partir do pós-guerra, porque nós vemos que parece que todo investimento que se deu, todo investimento que se fez em racionalidade, justiça, progresso, sociedade livre, cidadania, não atingiu os resultados que nós esperávamos. E certamente as catástrofes de Auschwitz e Hiroshima nos mostraram muito bem a necessidade de repensar os rumos da sociedade moderna. Então parece que há uma desarticulação da expectativa em relação ao tempo e em relação ao futuro.
e há muito mais dificuldade de construir projetos de vida em direção a um futuro melhor. Isso começa a se estabelecer nas últimas décadas. O que parece hoje em dia é que as pessoas têm dificuldade de pensar o futuro como alguma coisa no qual elas podem investir, construir, crescer, pensar numa sociedade melhor. O futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor, um paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou. Alguns acham que é possível prever o futuro, imaginam que ele já esteja escrito, pré-definido. Outros acreditam que o futuro depende muito do que ocorreu no passado e do que se faz no presente. Mas e o que dizer das grandes profecias? Afinal de contas, Nostradamus está ou não está com essa bola toda? Em geral, tem profecia para tudo quanto é gosto, mas eu diria que se você pudesse resumi-las num ponto comum, a profecia de mais destaque é a questão do fim do mundo. Em geral, fala-se de uma catástrofe, ou se faz alusões a catástrofes que poderiam ocorrer ou deverão ocorrer em algum período futuro. O Nostradamus, por exemplo, fala de bola de fogo que vai descer do céu, dilúvios. Da mesma forma que a Bíblia fala de dilúvios também, do fim do mundo, do dia do juízo final, onde os mortos renascerão das cinzas, enfim. Tem um pouco de tudo. E tem o calendário maia, que coloca a data de 2012 como... É porque no calendário maia, em 2012 em diante, não tem mais o calendário maia, é uma data final. Então, a partir disso, começaram as especulações, as falações, enfim, seria o fim do mundo em 2012. Nenhuma dessas profecias você pode realmente tirar um texto literal. Hoje, toda a nossa vida já é profundamente influenciada pelas novas tecnologias. Só que vem muito mais por aí. Quais serão as revoluções tecnológicas das próximas décadas? Em termos de futuro para a tecnologia, a gente pode pensar no futuro porque tem coisas que já existem lá fora e nós não temos aqui. Ou porque são muito caras ou porque simplesmente não tem. A primeira delas seria um som surround plugado no teu USB. É uma cúpulazinha assim, como se fosse de vidro, que você pluga no teu USB e tem aquela sensação de som ambiente tridimensional no meio da ação. É um som bastante realista. Outro aparelho que já existe agora e que parece coisa do futuro é um display de cabeça com vídeo. É como se fosse um fone de ouvido do qual sai um bracinho e uma caixinha que tem um display que você consegue ver um vídeo passado ali no teu olho. Em termos de coisas para o ano que vem, o que é que nós teríamos? Por exemplo, celulares 4G. Seria a quarta geração da telefonia celular, com muito mais velocidade e possibilitando coisas como, por exemplo, chamada em vídeo. Você liga para alguém e vê o vídeo da pessoa e ela vê o seu vídeo. Também temos os discos de estado sólido. São discos como se fosse o HD, só que não tem peças eletromecânicas, não tem um cilindro rodando, são só circuitos. É um disco muito mais rápido do que existe hoje em dia. E teremos também a TV e vídeo em 3D, seja usando os óculosinhos para permitir a visão 3D, seja usando uma tecnologia que já permite que você veja isso sem os óculos, bastando se colocar em certas posições definidas com relação à tela que está mostrando o conteúdo em 3G. E para daqui a 10 anos, o que é que tem? Eu diria que fotônica e nanotecnologia. Fotônica é você usar dentro de um chip luz para transmitir dados de um componente do chip para o outro. Imagina um chip pequenininho. O elétron está tão rápido e os fios estão tão fininhos que o elétron está vazando. O que é que eles estão fazendo? Eles estão usando luz para transmitir dados de um componente do chip para o outro, né? E nanotecnologia são maquininhas eletromecânicas e eletrônicas construídas à base de átomo. Para isso você tem que ter tecnologia como se fossem pinças moleculares para montar maquininhas ao nível atômico molecular. Mas é coisa para daqui a muito tempo. A medicina vive um processo de transformação aceleradíssimo. Descobertas e inovações no campo da genética, células-tronco, nanotecnologia. Como os recentes avanços da medicina influenciarão os tratamentos do futuro? Um grande avanço que aconteceu já começando no século passado e agora no ano 2000, é realmente todo o avanço genético, né? Todo o conhecimento genético do ser humano. E com o conhecimento dos genes, a gente
está começando a entender agora todas as doenças dos seres humanos. Por exemplo, no caso de diabetes ou no caso de problemas cardíacos, que mudanças nesses genes, mudanças no DNA, fazem com que a gente já saiba o prognóstico de uma pessoa. Em relação ao câncer, tá? Que a gente trabalha muito dentro aqui do laboratório, hoje, cada vez mais, a gente vê o câncer como uma doença genética. Ela é uma doença genética. Ela sendo uma doença genética, o DNA desse tumor, ele já se modifica, ele já está modificado em relação à célula que deu origem a ele. Essa modificação faz com que você veja essa célula de uma maneira especial. Então, com isso, a gente já pode dar medicamentos específicos ou você já programar uma vida melhor para essa pessoa que já tem um certo risco. Em relação ao futuro da medicina, por exemplo, a parte de imagem, tá legal? Que você tem coisas inespecíficas, vou fazer uma tomografia, vou fazer um tipo de ressonância magnética. Cada vez mais você vai usar marcadores, entendeu? Que ele vai descobrir junto com a imagem onde está o tumor, onde está a doença, onde está aquilo, de uma maneira muito mais específica. Então, eram coisas que estavam completamente separadas, a genética que era considerada uma coisa inacessível, entendeu? Hoje, entra na rotina de qualquer exame, entra na rotina na hora de você dar um medicamento, entendeu? Na farmacogenética, no tratamento do câncer, entendeu? De uma maneira de rotina, como se fosse um exame de sangue, de uma certa maneira. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Comentou o mestre Dalai Lama. Não sai daí não, a gente volta já. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não. This readout tells you where you're going, this one tells you where you are, this one tells you where you were. You input your destination time on this keypad. Say you want to see the signing of the Declaration of Independence. Or witness the birth of Christ. Para mim, o futuro lembra imprevisibilidade. Futuro para ser planejado de forma flexível, traçando metas. Eu vejo que no futuro vai ter várias famílias falando com orgulho, eu vivo do lixo. Um bom futuro para a psiquiatria seria ela conseguir compreender mais o homem, né, pela sua cultura. Será que assim, os artistas do futuro vão ser mais os DJs do que os próprios artistas? No Teatro Oprimido a gente diz que a gente mostra o passado no presente para construir um novo futuro. Para mim, o futuro sempre remete à ideia de esperança. Pensar no futuro é, antes de mais nada, pensar na sustentabilidade da natureza, do meio ambiente e da nossa sociedade. A palavra futuro me leva a pensar na engenharia genética, nas células-tronco. Comentário Geral está de volta com a palavra futuro. O disco de música em vinil foi substituído pelo CD. Agora o CD perde lugar para o MP3 e outros badulacs digitais. Com o CD, o som foi digitalizado. Mas hoje em dia, todo o acervo cultural da humanidade está a caminho da digitalização e do escoamento via internet. Mas no futuro, o acesso a esse novo mundo digital será aberto a todos? Ou haverá porteiros capitalistas cobrando pelo bilhete de entrada? E aí? O futuro da música ela já está aí, é uma coisa que já está na nossa frente, né? Para a gente ter ideia, quer dizer, recentemente, agora em novembro, a gente teve o Prêmio de Música Digital e a gente viu que as informações que foram geradas por esse prêmio, a gente chegou à conclusão de que não tem mais volta. O que quer dizer isso? Quer dizer que você... quantos artistas estão fazendo um trabalho na internet? Quantos artistas estão
se colocando na internet para poder mostrar os seus trabalhos e com isso chega rapidamente a um grande sucesso, porque a internet de muita velocidade. Dados recentes desse prêmio, a gente teve, com as informações, nós tivemos mais de 8 milhões de músicas vendidas, baixadas legalmente, foram baixadas legalmente, pagas. E o que é engraçado é que o poder aquisitivo dessas pessoas que compraram é da faixa etária assim, da classe C e D. Como existiu o vinil, como existiu a acetato 78 rotações, que virou vinil, do vinil virou CD, do CD virou não sei o quê, é a mesma coisa. Quer dizer, a gente vai ter formatos que podem ser até baixados pela internet. Você baixa uma capa inteira do teu CD, você baixa todo o repertório, você monta em casa, brinca de montar em casa, sei lá o que. Isso é o que eu imagino e que eu acho que não vai ter saída. Desde cedo aprendemos a ter metas e planejar o caminho mais curto e seguro para alcançá-las. Temos que nos precaver para os momentos difíceis, economizar para a aposentadoria, descobrir como poupar e aplicar nos melhores investimentos financeiros. Bom, planeje a vida como puder, mas não se esqueça da dica de nosso mentor John Lennon. A vida é aquilo que acontece enquanto você está planejando o futuro. Pode ser rico ou pode ser pobre, se gastar mais do que ganha não sobra. Então o segredo para poupar é arranjar uma maneira de controlar as despesas. Classicamente o que é? Faz um planejamento financeiro, ou seja, um orçamento, e vive dentro do orçamento se o objetivo é poupar. Agora, as pessoas vão poupar e vão dizer, bom, vou poupar e vou investir em fundo de renda fixa, em caderneta de poupança. Isso também não é investimento, não. Isso é uma maneira de guardar um dinheiro que foi economizado. O ideal, em termos de investimento, é, vou fazer o meu negócio, vou empreender, ou vou até investir em ação, porque isso é um investimento, está investindo em ações. Agora, como arranjar dinheiro para isso? Tratar de economizar. A coisa está feia, não sobra dinheiro para poupança? Muito bem, em vez de uma churrascaria, vai numa lanchonete e guarda a diferença. Em qualquer nível é isso que acontece. Quando está se falando de pessoas físicas, o futuro sempre é assim, o que vai acontecer com a minha velhice? O Brasil tem uma estatística, não sei bem, mas eu sei que é o seguinte, que parece que 70% dos aposentados ainda tem que redividir a sua renda com a família. Aí é brabo, né? O ideal é que quando eu me aposentar, aliás, já estou aposentado, eu posso usar o dinheiro para mim. E a aposentadoria oficial do governo, se não mudarem nada daqui para frente, ela não quebrar, já é uma coisa muito boa, porque o valor é sempre reajustado. Então, o futuro é guardar algum dinheiro pela frente para poder, com isso, segurar as condições de vida sem perder o padrão, que é uma coisa meio complicada. E para o país, de maneira geral, o futuro deverá ser condições de mercado com taxas de juros baixas e o que continua valendo muito é o trabalho. Tem gente que diz que grande parte da juventude atual não acredita no futuro, só vale o presente. Marcos Vale, tempos atrás, detonando com a experiência passada, dizia que não acreditava em ninguém com mais de 30 anos. Mas Einstein botou tudo abaixo, assegurando o quê? A diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Caramba! E agora, Renato? Enquanto eu converso aqui com a Luísa, conheço um projeto realizado por Jovens de Futuro. O projeto Nós Jovens Talentos iniciou-se em 1985 no meu laboratório. O objetivo é mobilizar os pós-graduados que trabalhavam comigo na época e também de laboratórios vizinhos para trazer à universidade meninos de baixa renda, de escolas públicas da periferia, geralmente. Eles vêm à universidade durante uma semana. Durante essa semana, eles fazem experiências. Mas não são experiências que nós entregamos para eles como receita de bolo. Eles que planejam os seus próprios experimentos. Os que se saem melhor no curso são convidados para ficarem no laboratório, ganhando uma bolsa e todo o material que necessita para poder estudar. Quando chega no último ano fazer vestibular, se precisa fazer o cursinho, nós pagamos o cursinho. De tal maneira, então, a cobrir toda a despesa, de tal maneira que o menino possa trabalhar com tranquilidade. Boa notícia! A esperança de vida aumentou. Especialistas comentam que o século XXI ficará conhecido como o século do envelhecimento mundial. Má notícia.
Os sistemas previdenciários de vários países já entraram em colapso. França e Inglaterra enfrentam protestos recentes de multidões indignadas com a reforma previdenciária, que elevou a idade da aposentadoria. A previdência, em última instância, depende do comportamento da economia. Se a economia cresce, a previdência não apresenta problemas. Se as economias não crescem, a previdência passa a ser mais problemática. Eu gostaria de falar a respeito da previdência brasileira, que não é problemática. O Brasil tem o que é talvez o maior sistema previdenciário do mundo. E é o nosso maior sistema potencial para assistência social e para atenção social. A Previdência, tal como está hoje, é uma das grandes construções e conquistas do passado brasileiro. Não quer dizer que não tenha problemas. Tem, pode ser aperfeiçoada, mas não deve ser reformada. Ela pode ser aperfeiçoada. Eu descarto a expressão reforma da Previdência. E acho uma bobagem falar que a Previdência dá déficit. A Previdência não dá déficit. Só que os rendimentos da Previdência, criados pelo Constituinte de 88, foram apropriados pelo Ministério da Fazenda para o Caixa Preta do Tesouro Nacional para formar superávit primário e pagar juros. Se a Previdência dispusesse das fontes que foram imaginadas pelo congressista para o seu orçamento, a Previdência brasileira seria superavitária, fortemente superavitária. Eu hoje passei 2 horas na fila do banco. Mas você é louco, por que não usou a fila de idosos? Ah, não, eu não gosto de usar esses artifícios. Mas que artifício, pelo amor de Deus, artifício, você está ficando velho, olha no espelho, que é isso? A única coisa que o governo dá, na verdade, é a fila. Porque na aposentadoria ela é desse tamanho assim. Com o fim da Guerra Fria e da divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, vivemos em uma nova ordem. O sistema agora está dividido em novos blocos de influência econômica. Esta fase da globalização derruba fronteiras, abre espaços para as empresas transnacionais, une países. Um bom exemplo é a recente crise da especulação imobiliária e financeira americana, que derrubou o mundo inteiro. A nova ordem tem como característica principal o surgimento de um novo polo de dinamismo e de crescimento, que é o polo dos grandes países emergentes, principalmente a China, a Índia e o Brasil. A China, claramente, já é a segunda economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, bem atrás dos Estados Unidos, mas atrás. Tudo indica-se que, se continuar a crescer a taxas tão elevadas quanto cresce, vai se tornar no futuro a economia número 1. E a Índia, naturalmente, vai seguir atrás disso. O Brasil, não com a mesma velocidade, mas também é um emergente muito forte, muito importante na cena internacional. O cidadão brasileiro, eu acho que tem que se ater, sobretudo, à possibilidade de manutenção dessa ascensão social, né? Que fez com que a maioria dos brasileiros seja hoje considerado de classe média, não seja mais pobre, como era no passado, né? Então, se continuar isso através do consumo, através de uma maior poupança, através de uma maior produtividade na área industrial, na área agrícola, eu acho que nós vamos bem. Então, acho que a preocupação principal tem que ser essa e, evidentemente, também inflação, né? Inflação é o mal maior. Inflação é uma espécie de câncer da economia, né? Não é possível se conviver com a inflação. É que eu acho que gradativamente o eixo vai se mover em direção a esses países. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Depois de tanto cantar a bola do futuro, só nos resta um presente, de Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito.
Vamos de mãos dadas. Bom, depois do Drummond, só resta lhe desejar um feliz ano novo. Eu desejo uma vida cada vez melhor agora e no futuro. Até o próximo ano. Até a próxima quarta. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que